lá fazer um vídeo no canal de eletrônica, em especial falando sobre fontes de alimentação, os diferentes tipos de fonte que existem. Que no caso eu tenho aqui, que vão desde fontes comuns, chaveadas, carregadores, fontes de computador, inclusive amplificador de som, que também é um tipo de fonte. Aqui é explicado de uma maneira resumida e as diferenças de uma para a outra, inclusive com usos diferentes. Começar por uma fonte comum, que no caso essa aqui foi um projetinho escolar de eletrônica meu. É uma fonte variável que vai de 0 a 20 volts e tem uma proteçãozinha contra a corrente e tudo mais. O circuito dela é um circuito de um transformador simples, que é metade dele é entrada de 110 e nas duas pontas 220. Por ele usar uma tipo de tecnologia simples antiga, precisa de um transformador bem grande para gerar apenas 1 ampere. Tensão bem baixa no caso, né? E aí, como o transformador é só de 1 ampere, o transistorzinho interno dela também fornece uma corrente bem baixa. Agora, vamos uns outros tipos de fonte, que agora que o povo que chamaria de fonte chaveada. Consegue uma fonte muito menor e fornecer correntes maiores. Esse tipo de fonte aqui. Essa daqui fornece 1,5 ampere. A fonte é praticamente do tamanho desse transformador e já consegue fornecer 1,5 ampere. Diferença de tecnologia. Uma fonte chaveada, o que ela mais é? É uma fonte que é uma entrada normal, que nem essa, com ponte retificador e tudo mais, mas tem um circuito ou um CI que aumenta a frequência. Com uma alta frequência, dá para ter um transformador bem pequeno, vai fornecer a corrente cada vez maior com transformadores pequenos. Essa é a vantagem de uma fonte chaveada, uma fonte de transformador de tap central, coisa assim, que é esse tipo de transformador aqui. E essa fonte aqui é geralmente uma fonte que fornece uma tensão contínua de 12 volts. E também vamos para um segundo tipo de fonte aqui. Essa daqui, que seria uma fontezinha DC-DC. Ela, no caso, qual seria o uso dela? Entre os 12 volts dessa daqui, e com um ajuste, ela sai uma tensão menor, ajustável. Ligando ela aqui na tomada, entrando os 12 volts e saindo aqui, nesse caso, 6 volts. Mas eu posso ajustar aqui, que vai ter uma variação grande nesse tipo de fonte aqui, que normalmente a gente chama de fonte DC-DC, e procurando na internet, procurando nos sites chineses, chamam de fonte step down, mas mais fácil achar como fonte DC-DC mesmo. Também ela é muito interessante em vários projetos, circuitos e tudo mais, Arduino e tal. E esse aqui já entra em fontes chaveadas de potências cada vez maiores, como essa daqui, em comparação com a minha fontezinha de escola. E essa bichinha fornece entre 11 a 13, quase 14 volts, 5 amperes. E o transformador dentro dela bem pequeno em comparação com esse. E tem essa daqui, já é uma fonte chaveada de 60 amperes. Ela possui aqui a entrada de alimentação, terra, 3 bornes para o negativo e 3 para o
positivo. No caso, essa daqui eu estava consertando ela, ela está aberta. Projetinho com cooler. E está aqui. Você vê, como ela tem uma certa quantidade, fornece uma corrente alta, tem uma certa quantidade de componentes internos nela. Isso aqui seria o CI, que ajuda a aumentar a frequência da fonte para ter um transformador relativamente pequeno para 60 amperes. Isso aqui eles chamam lá de chip PWM. Posso explicar num outro vídeo posteriormente. E essa fonte ela varia em torno de 10 volts até 16 volts. Esse ajuste aqui. Só que fornece de uma maneira contínua, sem alterar. Ela só tem essa alteraçãozinha manual aqui. Diferentemente do que são os carregadores. Os carregadores, eles ficam monitorando a corrente e a tensão da bateria e os mais modernos, a temperatura, para não sobrecarregar as baterias, aquecer e estufá-las, diferentemente de uma fonte. Isso também é a explicação porque muitas vezes um carregador pirata estufa e até queima um celular, bateria de celular, porque normalmente é uma fonte levinha, diferentemente de um carregador que já é bem mais pesado e tem uma quantidade muito maior de componentes, inclusive componentes para poder monitorar o carregamento da bateria, que nem esse aqui é uma fonte de notebook, que normalmente varia de 18 volts a 20 volts. Essa daqui é de 19,5, que é normalmente na média. Então, ela fica alimentando o notebook e monitorando a carga que ela está puxando, a fim de não sobrecarregar a bateria do notebook. Existem alguns outros tipos. Tem fonte de notebook que fornece duas tensões diferentes, que não é o caso dessa. Tanto que o conector ele muda aqui. Mas existem esse tipo. Isso aqui normalmente baterias de lítio, que usa fonte de notebook. Já essas daqui, que é as pilhas recarregáveis, são pilhas níquel metal hidrato, desculpe, NMH, que é o tipo de tecnologia dessas pilhas aqui. E como é um bom carregador, também monitora corrente das pilhas, energia e tudo mais, para não sobreaquecer elas. Só que elas têm aquele famoso probleminha de efeito memória. Esse é o tipo de pilha que tem que usar até o final e carregar até o final. Senão ela acontece esse tipo de problema. Essa aqui não pode ficar colocando cargas no meio do caminho. Diferentemente de uma pilha de lítio, que é a mesma tecnologia mais ou menos de celular e de notebook, como essa daqui. Aliás, inclusive uma bateria de notebook são várias dessa que chamam de células, até somar os 19 volts e corrente que ela fornece, que nem isso aqui no caso 2.600 mAh. Essa pilha ela tem capacidade de fornecer essa corrente continuamente durante 1 hora. Essa é a capacidade. Caso dessa daqui, 1.600 continuamente durante 1 hora. Essa já é um pouquinho menos. 900, aqui, ó, vai de 950 a 1.000. E como isso aqui tem materiais diferentes, essas pilhas, elas carregam de uma maneira diferente. Por isso que não se deve tentar usar esse carregador dessas pilhas e esse nessa, por mais que façam uma gambiarra, porque a química interna dessas pilhas são diferentes. Já nesse aqui é um multicarregador desses chineses.
Ele consegue identificar o tipo de pilha, dá o zoom aqui, a tensão dela individualmente. Isso que usa esse sisteminha de mola. Assim ele identifica que tipo que é e põe para carregar. Para ser um carregador mais barato, ele puxa a alimentação de um carregador de celular. E também vamos ao carregador de celular. Inclusive, até para carregadores de celular tem diferença. Esse daqui fornece 5 volts, 2 amperes. E não tem modo de carregamento rápido. Então, ele só fica variando a corrente, uma corrente mais baixa até esses 2 amperes. Diferentemente de um carregador rápido. Que esse aqui, consegui dar zoom, ele consegue fornecer 3 tipos de alimentação, de acordo com a necessidade do celular e como ele está sendo usado. Desde aquela carga de 5 volts e 2 amperes mais comum, até essas outras duas. E como é do meu celular, dá para perceber as diferenças de carregamento desse carregador. Dá para inclusive jogar jogo online com isso aqui na tomada, sem problema nenhum, justamente por ser um carregador turbo inteligente. Não dá problema nenhum. Com esse daqui também dá para fazer isso. Só que ele não consegue fornecer carregamento turbo. Saída apenas 5 volts, 2 amperes. Diferença de um carregador turbo e um carregador de celular comum. E claro, carregadores bons ficam monitorando temperatura da bateria, corrente de consumo e tudo mais. E, inclusive, quando vai chegando a uma porcentagem mais alta, ele vai começar a fornecer menos corrente e a tensão mais baixa, até chegar a 100%. Assim, não prejudicando a bateria. Essa é a diferença para uma fonte chaveada comum, que provavelmente são dos vários carregadores piratas que andaram vendendo por aí. Isso que acontece quando queima um celular, pega fogo, estufa a bateria, porque isso aqui fica fornecendo os 12 volts no caso, né, continuamente. Se fosse para um celular seria 5 volts. Como se fosse ligar, por exemplo, aqui numa plaquinha dessa para carregar. Vai carregar. Só que vai correr o risco de, se eu começar a usar o celular, fazer ligação ou jogar, de sobreaquecer a bateria do celular e estufá-la. Diferentemente de um carregador desse que vai monitorar a carga e evitar que faça isso. Essa é a diferença entre um carregador e uma fonte. Esse monitoramento. E aqui também é interessante de mostrar, apresentar a fonte de computador. No caso, essa daqui de 750 watts. Tem uma coisa curiosa dos computadores, precisar fornecer tensões diferentes. Como tem diversos componentes diferentes dentro do computador, teve esse tipo de necessidade. E aqui, como tem muitas alimentações. E o que diferencia essa fonte de uma fonte ATX simples? Que nessa daqui é daquelas bivolt automático. Essa alimentação aqui, muitas vezes as ATX simples tem um projeto estranho de fornecer mais corrente em 5 volts do que em 12. E normalmente eles costumam mentir nessa parte aqui. Eu já vi teste dessa fonte e ela verdadeiramente consegue fornecer os 750 watts. Além de ela ter sistema modular de cabos, essa coisa toda. Mas isso que diferencia esse tipo de fonte. As fontes mais simples, inclusive, tem uma chavinha 110-220 aqui. E a diferença de uma fonte de computador boa para uma ruim está no seguinte. Além da garantia de fornecer os 750,
todas as fontes, elas perdem parte da energia com calor, incluindo de computador. Precisa de um cooler grande, né? E geralmente, uma fonte de computador de eficiência ruim, ela chega a perder 40% da energia que puxa da tomada em calor. Essa daqui, geralmente ela é garantida no site de que ela vai conseguir fornecer 80%. 80% do que puxa da tomada em potência aqui, na placa-mãe do computador. Tem umas mais caras que chegam a garantir até 90%. Essa daqui fica pelo menos 80%. E essa diferença entre uma fonte que eu não tenho aqui em mãos, ATX comum, dessa. E por último, que seria um amplificador. Tem dois tipos de amplificadores no caso, né? Os antigos e esses aqui novos, que tem essas entradas RCA. Esses aqui, os antigos, eles chamam de amplificador booster, que ele basicamente pega o volume do som e deixa mais alto. Já esse não, esse tem um circuitinho de uma fonte chaveada que pega uma saída de alta impedância do carro, do som, e ela consegue modular o som internamente. Tanto que tem aqui um crossover interno e outras coisas, e os outros ajustes e tudo mais. E aqui, para poder gerar potência, tem vários transistores. Transistores CIs que pegam uma alimentação, mistura com canal de áudio e joga aqui uma alta potência. Caso esse aqui, o fabricante disse que tem 430 watts esse amplificador. Eu já vi testes que ele consegue fornecer até mais do que isso, mas tá aqui para mostrar. Isso aí, e a gente se vê mais, e nos próximos vídeos vou explicando individualmente esses tipos de fontes aqui. Até abrir algumas, mostrar por dentro. Vou abrir minha fontezinha de projeto e mostrar. Vou ver se abro esse carregador aqui múltiplo para mostrar e tudo mais. Inclusive, mostrar isso daqui por dentro. Embora dá para achar na internet essas fontes desmontadas no caso. Valeu, até a próxima.